Feliz sábado, igreja. É uma alegria estar novamente com vocês aqui e abrir a palavra de Deus para transmitir a mensagem dele para todos nós. Quando Deus criou o mundo, ele não fez uma igreja, ele fez uma família. E a família sempre esteve nos planos de Deus para uma missão especial, sempre. Desde Adão e Eva, quando Deus mandou o dilúvio, salvou uma família. E no final dos tempos, Deus vai usar a família para a terminação da obra. Eu quero convidar vocês a abrir a Bíblia no livro de Gênesis, no capítulo 12. Nós vamos ler os textos 1 a 3, versículos 1 a 3. Gênesis 12, 1 a 3. Convido você mais uma vez a curvar a sua fronte e vamos pedir a direção de Deus. Pai amado, a tua palavra está aberta. Nós te pedimos também que abras o nosso coração e que o teu Espírito, Senhor, fale através do instrumento humano, mas chegue diretamente ao nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Gênesis 12, 1 a 3. Ora, disse o Senhor a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Eu me identifico muito com esses textos que eu vou ler hoje de manhã, porque aqueles que vieram na quarta-feira lembram, eu fui uma jovem muito tímida e eu não queria sair de perto da minha família. Eu perdi meu pai muito cedo, então eu queria morar pertinho da minha mãe. Mas os caminhos de Deus nem sempre são os nossos caminhos, não é verdade? E quando eu leio isso, eu fico pensando, sai da tua terra e vai para uma terra que eu te mostrarei. Eu fui esposa de pastor durante 48 anos. E muitas vezes eu tive que sair de um lugar para outro, como é normal no ministério pastoral. Mas eu sempre sabia para onde ia. E quero dizer a vocês que nem sempre foi fácil. Mas eu fico olhando para esse texto e fico pensando em Sara. Já imaginaram Abraão chegando e falando: Sara, nós vamos nos mudar. Como assim, Abraão? E naquele tempo todo mundo morava perto da sua família, não era isso? As famílias moravam todas juntas. Mas como assim, Abraão? Para onde nós vamos? Não sei. Como não sabe? Eu não sei, Deus vai nos mostrar. E quando eu leio esse texto, eu me lembro quando Deus nos mandou para o Amazonas. Eu falei um pouquinho sobre isso na quarta-feira, mas hoje eu quero dar uma reforçada, porque ir para o Amazonas foi talvez Brasília foi um pouco pior. Mas ir para o Amazonas foi um grande desafio na minha vida pessoal. Longe, muito longe de toda a minha família. E como eu era tímida, dificuldade de fazer amizade. E você, quando não entende nada, confie, porque Deus sabe o que está fazendo. E eu me lembro que, apesar de concordar com meu marido e apesar de arrumar as coisas e irmos em direção ao Amazonas, meu coração estava apertado. E hoje eu digo obrigada, Senhor, porque nos mandaste para o Amazonas. E vou dizer uma coisa para vocês: Amazonas foi o meu deserto. E quero dizer que não tem nada a ver com a cidade que você está. Se bem que Manaus daquele tempo não era Manaus de hoje. 50 não, né? Mas 47 anos atrás, era tudo ainda muito primitivo e muito precário. E ali, longe da minha família, longe do meu marido, que estava viajando, sempre viajando, ali eu aprendi que uma mulher, que uma esposa, não deve ficar dependendo do marido. E que uma pessoa não pode depender de pai, de mãe, nem de cônjuge, nem de amigos. Só pode depender de Deus. Foi lá no Amazonas
que eu tive um verdadeiro encontro com Deus. Às vezes eu penso que cada um de nós deve passar por um deserto. Quando você olha e não tem outra solução, desistir não é a solução. Parar não é a solução. Você só tem um caminho, é confiar e seguir em frente. E por isso eu me identifico tanto com esse texto. Sai, Abraão, da tua terra. Vai, Sara, sai da tua parede. Perto da minha mãe eu gosto tanto. Isso era eu. E quero dizer a vocês que chorei muitas vezes, até entender que Deus tinha um ministério para Deise, não somente para o pastor Osmar. Então, se por acaso eu estou falando para alguém que está passando por um deserto, que acha que a vida está árida, difícil, confie, porque o Senhor vai te mostrar um lugar especial, onde Ele quer que você esteja. Mas Deus disse a Abraão, você vai sair daqui, porque onde eu quero colocar você, agora vem as minhas palavras, vocês sabem que eu gosto de imaginar, né, como é que foi tudo, como tudo aconteceu. Então Deus disse a Abraão, olha, você vai e eu vou cuidar de você, eu vou fazer de você uma grande nação. Lembre que Abraão não tinha filhos, né? Mas a gente tem que confiar, mesmo sem saber o que Deus vai fazer. E abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Quero parar aqui de novo. Nós vamos ler até o versículo 3, estamos no 2. E tu serás uma bênção. O plano de Deus para Abraão é o mesmo para nós hoje. E tu serás uma bênção. Será que Abraão não podia ser uma bênção lá em Arã, onde ele morava? Muitas vezes eu me questionei, por que eu tenho que ser uma esposa pastor no Amazonas? Meu marido não podia ter ficado em Recife, perto da minha família? Deus sabe o que Ele está fazendo. E eu confesso para vocês que se tivesse ficado em Recife, próximo da minha família, talvez eu nunca aprendesse a depender inteiramente de Deus, o que me foi muito útil em anos posteriores e o que foi fundamental quando eu perdi o meu esposo. Então, meus queridos, Deus quer que você saia. Bom, vocês já saíram da terra de vocês, verdade? Vocês já saíram da terra de vocês. Certamente Deus tem um propósito. Se Ele mostrou essa terra, Deus tem um propósito. E o propósito de Deus é que você seja uma bênção. Esse é o propósito de Deus. Mas além de dizer a Abraão que ele devia ser uma bênção, Deus disse, olha, eu vou abençoar os que te abençoarem, mas eu vou amaldiçoar os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então, queridos, está aqui a mensagem para nós hoje. Famílias para abençoar o mundo, ser uma bênção para o mundo. Esse é o plano de Deus. A sua família tem abençoado o mundo? Você tem sido uma bênção aonde você está? Deise, está muito difícil. Queridos, muitas vezes Deus nos chama para mudar de atitudes, para mudar os padrões da nossa vida, para sair da nossa zona de conforto. É para isso que Deus nos chama. E Deus pode também estar chamando você para sair de um comportamento familiar tóxico, para deixar uma cultura de reclamação que nós temos muitas vezes. Vejam no dia a dia dentro da família, quantas vezes a gente reclama e quantas vezes a gente elogia e agradece. Pare um pouquinho e pense nisso. Talvez é para isso que Deus está chamando você, para você deixar esse olhar negativo para tudo que acontece na sua vida. Talvez Deus já está chamando você para tornar você um exemplo de gentileza e amabilidade para com todos. Talvez Deus está chamando você para ver a sua vizinhança, ou talvez para ver o seu campo de trabalho como um campo missionário. E alguém pode estar pensando, bem, eu gostaria de ser uma bênção. E quando eu coloco aqui, viu, Ângela? Quando eu coloco aqui, que Deus está chamando você para você se tornar um exemplo de gentileza e amabilidade, esse é o meu grande desafio.
Sou uma nordestina, né? Nordestino, às vezes, é franco demais. E a gente, por mais que queira, não fala baixo. É ou não é, Débora? Não, Débora é baiana. É, né, pastor Roger? Então, a minha luta diária é para eu ser uma pessoa mais gentil e amável, no meu modo de falar. Ah, mas eu sou assim. Eu sei, eu sou assim. Mas, queridos, Deus quer uma melhor versão sua a cada dia. E sabe onde essa gentileza e amabilidade deve se apresentar? Principalmente dentro do lar. Principalmente na sua casa, que é onde tudo começa. E é onde o céu toca a terra, se nós permitirmos. Muito bem, alguém pode estar pensando, quero ser uma bênção. Pense quais são os seus desafios para se tornar uma bênção. Mas como eu posso me tornar uma bênção? Como? Vamos à Bíblia, não é verdade? Deuteronômio agora, capítulo 30, versículos 19 e 20, a primeira parte. Os céus e a terra tomo hoje por testemunho. Deus falando com o povo de Israel. Mas serve para nós hoje, presta atenção. Os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra vós, de que te tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe. É você que escolhe. Deus já escolheu para você. Você escolhe a vida ou a morte. Você escolhe a bênção ou a maldição. E aí Deus mesmo continua, escolhe, pois, a vida. Escolha a vida e escolha ser bênção, para que vivas tu e a tua descendência. E como é que eu posso ser bênção, Senhor? Eu escolho ser bênção, eu escolho a bênção, eu escolho a vida. E o que eu devo fazer? Versículo 20. A primeira parte do versículo 20 diz, amando ao Senhor teu Deus. Primeiro ponto, para você ser uma bênção, amar a Deus. E você pode me dizer, mas eu amo a Deus. Eu também. Mas olha, hoje em dia, amar está uma palavra meio banalizada, né? Ah, eu amo morango. Verdade, eu amo morango. Amo sorvete. Esse amor que nós devemos ter pelo Senhor é algo especial. Interessante que esse mesmo amor que Deus tem por nós, os maridos devem ter pelas esposas, hein? Fica a dica. Vamos voltar para o texto. Amando ao Senhor Deus. Como é que você vai amar ao Senhor Deus? Eu amo. Quando você ama uma pessoa, e agora eu fico lembrando dos meus filhos, eu tenho 3 filhos, né? 3 filhos casados já, tenho 5 netos, enfim, vocês já sabem disso. E eu fico me lembrando quando esses meninos namoravam. Não me lembro do meu tempo de namoro, porque não tinha celular. Mas eu disse para vocês, quem veio na quarta-feira, que o meu marido ia visitar meu cunhado toda quarta-feira, né? Desculpa que toda quarta, eu disse quarta, mas era todos os dias. Então não tinha celular, mas o coitadinho atravessava Recife para ir na casa do meu cunhado, onde eu morava. Mas o celular facilitou essas coisas, né? Então eu fico me lembrando dos meus meninos namorando, e aí, tarde da noite, eles lá no celular. E daqui a pouco, meu filho, chega, né? Tá bom, querida. Desliga primeiro. Não. Ah, não, desliga você. Quase que eu vou lá e pego e digo, deixa que eu desligo, se vocês estão sem coragem. Por que isso? E por que a gente liga tantas vezes? Estou falando de namoro. Parece que o suficiente ainda não é suficiente. Porque o amor é assim. Porque a gente quer ficar perto de quem a gente ama. A gente quer conversar com quem a gente ama. Nunca falta assunto para falar com quem a gente ama. Eu volto à pergunta. Você ama a Deus? Pensa como é diferente isso agora. Quanto tempo você passa falando com Deus? Quanto tempo você passa na sua oração? É aquela oração que você levanta da cama e nem ajoelha para não perder tempo. Senhor, obrigado pela noite e já estou saindo porque estou atrasado. Enfim, amando ao Senhor é o primeiro ponto para você ser uma bênção, porque você não pode dar aquilo que você não tem. Lembra o que Deus disse para Abraão? Eu te abençoarei.
eu engrandecerei o teu nome. Agora, ser tu uma bênção. Então, você tem que receber para dar. Se você quer ser uma bênção, você tem que receber bênção. Senão, não tem como você dar. Eu me lembro, numa viagem, a minha irmã está aqui, ela tem uma agência de turismo, isso me facilitou fazer algumas viagens, né? E eu me lembro quando eu fui para a região dos Emirados Árabes, e eu fiquei impressionada de como as coisas nascem num deserto, literalmente um deserto. Enquanto nós estávamos indo de ônibus, no ônibus com o grupo, de Dubai para Abu Dhabi, eu olhei assim do lado, eu vejo terra no chão, terra de deserto, areia de deserto. E vejo árvores, pequenas árvores plantadas, verdes, verdes. Eu falei, não é possível, areia, é areia. E quando eu olhei com mais cuidado, pequenas mangueiras levavam água para aquela terra árida e fazia florescer a planta. Ah, queridos, Jesus é a água da vida. É essa água que nós temos que transmitir para os outros para ser uma bênção. É isso que nós temos que fazer. Então, amar a Deus, dando ouvidos à sua voz. Você tem ouvido a voz de Deus? Como é a voz de Deus? Como é? Até eu queria ouvir, mas... Bom, primeiro a voz de Deus está na Bíblia, né? Mas eu quero dizer a vocês que quando a gente se identifica, quando a gente se aproxima, quando a gente aprende a amar a Deus, a gente gosta de ouvir Ele falar. E sabe o que acontece? Você lê o que está na Bíblia, mas você grava na sua mente. E Deus faz isso com a gente. Lembra nas horas que você mais precisa. Lembra aquele texto que vem dar paz ao seu coração. É assim que você ouve a voz de Deus. Não somente assim. Você ouve a voz de Deus olhando a natureza. Nós viemos conversando hoje, a Ângela e eu, sobre a beleza desse lugar. Eu, ao me aproximar daqui, eu não penso que eu estou numa cidade, eu penso que eu estou num parque nacional. É maravilhoso isso. E nós conversávamos, imagine o céu, né? Aquilo que o homem não viu. Pois é, queridos, é isso que Deus está preparando para nós. E Deus quer falar conosco. Então, amar a Deus, ouvir a sua voz, pois, e achegando-te a Ele, olha aqui. O que é achegar-se a Deus? É ter uma conexão. Conexão, eu gosto dessa palavra. Porque conexão é mais do que conhecer. Conexão é um entrosamento que deve existir entre o casal também. Essa conexão que você praticamente sabe o que o outro pensa. Que você quase sabe o que o outro vai responder. É isso. Uma conexão. Então, 3 coisas. Pois Ele é a tua vida e o prolongamento dos teus dias. Então, longevidade também, para quem é bênção, concordam? Para quem ama a Deus, para quem ouve a sua voz e para quem tem uma conexão com Ele. Então, 3 maneiras de você se tornar uma bênção. De novo eu vou perguntar, sabe qual é o primeiro lugar onde você deve ser uma bênção? Na sua casa, no seu lar. Não somente lá, mas primeiro é lá. E aí eu quero que você pense nesse momento, você marido, você esposa, você filho, você pai, você mãe, você amigo. Você é bênção? Você tem sido uma bênção? Será que o seu lar pode refletir o céu? Será que o seu... E é muito fácil dizer assim, não, eu sou uma bênção. Não. Quem tem que dizer que eu sou uma bênção são os meus filhos. Seria o meu marido. É a minha irmã. São as pessoas que estão ligadas a mim, elas podem dizer se eu sou uma bênção. Porque às vezes eu me acho ótima. Lembram do que eu falei na quarta-feira? Eu me achava uma excelente esposa. Até que Deus me chacoalhou para eu mudar e mudar o meu casamento. Então, queridos, será que os seus filhos, será que os seus pais podem dizer se meu filho é uma bênção? Será que você é uma bênção na vida dessas pessoas? E vou dizer, ser uma bênção na igreja não é difícil. Eu encontrei várias bênçãos aqui já. A Fabiana é uma delas. Ela tem me conduzido aqui, desde o primeiro sábado que eu falei aqui, é Fabiana que cuida de mim. Então, Fabiana, você é uma bênção. Na igreja, espero que seja em casa também.
Desculpa, eu não pude evitar, viu, Fabiana? Então, queridos, ser uma bênção na igreja não é difícil. A gente se arruma, né? Ajeita os cabelos, bota uma Bíblia debaixo do braço e às vezes só um celular, porque lá está a Bíblia também, e vem para a igreja. E aqui a gente cumprimenta um, cumprimenta outros, né? E até abraça a esposa, senta perto, segura na mão do marido, até voltar para o carro e continuar a briga que tinha parado quando chegou na igreja. Não é o caso de vocês. Mas tinha um homem que era muito rude na sua casa, muito rude, com a esposa, com os filhos, mas ele era um ancião da igreja exemplar. Então, eles chegaram na igreja e ele sorria para todos, e ele cumprimentava a todos. E, finalmente, um dia, o seu filhinho menor falou: papai, será que não dá para a gente morar na igreja? Ô, filho, como morar na igreja? Papai, a gente traz a nossa cama e mora na igreja. Mas a gente não pode, filho. Por que você quer morar na igreja? Papai, é que aqui você é tão bonzinho, você não briga com a mamãe, você não briga com a gente. Então, eu queria morar na igreja. Aonde você está sendo uma bênção? Na igreja? E o seu lar? O que é que seu filho pode dizer de você? O que é que a sua esposa pode dizer de você? O que o seu esposo pode dizer de você? Bem, tem um texto que eu gosto muito no Lar Adventista, página 38. Quando a religião se manifesta no lar, a sua influência é sentida onde? Vocês conseguem ler? Interessante. Não é quando a religião se manifesta na igreja, ela é sentida no lar, não é isso não. A religião, quando ela é sentida no lar, a sua influência será sentida também na igreja. E aonde mais? Na vizinhança. Está aí. O nosso lar, ele tem que ser o primeiro lugar onde você é uma bênção. Você pai, você mãe, você marido, você filho, você esposa. É ali que você tem. Você irmão, você irmã. É ali que você tem que ser uma bênção. E, queridos, para você ser uma bênção, você precisa da presença de Deus na sua vida pessoal e familiar. E agora eu quero perguntar a vocês: como vai o seu tempo com aquele que você ama, com Deus? Como está o seu tempo com Deus? Quero perguntar a você também, que está nos assistindo pela internet. Você tem gastado tempo com Deus para ser uma bênção aonde você está? Primeiro ponto que eu quero trabalhar em cima disso, queridos. Às vezes nós damos tanta atenção, e é preciso, a gente tem que ganhar o pão de cada dia, a gente tem que ganhar a vida. Mas e a nossa espiritualidade? Como vai? E o tempo que a gente gasta com Deus? Como vai? Estou falando da sua devoção pessoal. Quanto tempo você gasta lendo a sua Bíblia? Eu estou dizendo lendo, mas eu não gosto de usar essa palavra. Eu gosto de usar estudando a Bíblia. Porque ler... Eu me lembro quando eu era criança. A gente tinha que ler a Bíblia. Tinha ano bíblico. Alguém lembra aqui de um tal de ano bíblico que tinha, que a gente precisava fazer todos os dias? Bom, na minha igreja, lá no interior de Pernambuco, tinha um cartaz para ajudar as pessoas, motivar os jovens a ler a Bíblia. Então, estava o nome de todo mundo que ia fazer o ano bíblico ali, e cada vez que você chegava para a reunião de jovens, que eu nem vou dizer como era o nome, para vocês não saberem o tanto que eu sou velha, então, quando chegava na reunião de jovens, você simplesmente marcava se você estava em dia no seu ano bíblico, e estava tudo certo. E muitas vezes eu terminava o culto e dizia: estou atrasada. Pegava a minha Bíblia, eu sempre gostei muito de ler, e lia todos os capítulos, chegava lá, marcava, ok, estou em dia. Sabe o que tinha ficado aqui? Nada. Por isso eu acho que quando você estuda a Bíblia, você lê um texto que seja, mas você absorve, mas você entende o que ele quer dizer para você. Eu tenho procurado ao longo desses anos
eu tenho procurado descobrir maneiras, porque à medida que a gente vai envelhecendo, a cabeça não vai guardando muita coisa, né? Eu tenho buscado maneiras que me ajudem a eu captar, ou guardar, ou ter na memória mais textos bíblicos. E é na devoção pessoal que você pode fazer isso. E muitas vezes, antes de abrir minha Bíblia, aliás, sempre antes de abrir minha Bíblia, de manhã cedo, eu peço, Senhor, me dá a mensagem para hoje. E vou dizer a vocês que é maravilhoso ouvir a mensagem de Deus pessoalmente para mim. Pessoalmente. Nem sempre é uma mensagem boa, acreditam? Faz alguns anos, eu me lembro que fiz esse pedido e abri a minha Bíblia, eu estava num salmo, que agora eu não me recordo qual era, e o salmo falava daqueles que temem ao Senhor, e da sua descendência que será abençoada. Eu falei, Senhor, estás falando dos meus filhos, porque eu leio minha Bíblia assim, Senhor, então olha, está falando de descendência, então abençoa, eu temo ao Senhor, abençoa meus filhos e será próspera na terra. Eu falo, muito não, Senhor, mas um pouquinho de dinheiro vai ser bom, deixa ele ser próspero um pouquinho, para poder viver uma vida mais tranquila. Mas chegou um texto que dizia assim, um versículo do mesmo salmo dizia assim, falando ainda de quem teme ao Senhor, não tem medo de más notícias. E aquilo parecia que saltava da Bíblia para mim. Eu falei, Senhor, esse texto eu não quero, se essa mensagem de hoje eu quero não. Que má notícia eu posso receber? Não, Senhor, por favor, isso não. Mas eu fiquei meio encucada, sabe por quê? Eu estava fazendo um check-up, e eu falei, vai dar coisa ruim. E tem gente que não gosta de fazer check-up para não descobrir nada, né? É pior, porque descobre depois, né? Já bem ruim. E eu fui pegar os exames, e eu confesso a vocês que eu estava tão nervosa, que eu simplesmente peguei os exames e fui para casa. Falei, quero abrir perto do meu marido, seja o que for, eu quero estar pertinho dele. Obrigada, querida. Então, o que acontece? Eu fui para casa, eu abri os exames. Entenderam por que a Fabiana é bênção? Pois é. Abri os exames, tudo bem, tudo bem, tudo bem, tudo bem. Falei, acho que eu entendi errado a mensagem do Senhor, né? Deve ter entendido errado. Passaram-se algumas semanas. O meu filho, o único filho que estava em casa, que é o mais velho, ele fazia psicologia. Lá em Brasília a gente morava, nessa ocasião. E ele tinha um carrinho. E uma noite, meu esposo estava viajando, estava aqui em reuniões na Conferência Geral. E ele, então, meu filho, eu perguntei, filho, você vai sair? Mãe, vou sair, vou jantar na minha namorada, mas volto rapidinho para casa. Eu tinha uma reunião à noite. Ele disse, eu volto antes da sua reunião terminar. Quando eu cheguei em casa, o carro dele não estava na garagem. E aí eu fiquei, mas que é isso? Naquele tempo a gente não tinha facilidade assim, do celular ser tão barato, ligando um para o outro. Eu liguei do telefone fixo, mas liguei para o celular dele. Chamou. Liguei de novo, chamou. Eu falei, esses jovens botam esse som bem alto, né? E não escuta nem o celular chamar. Vou esperar. Bom, demorou alguns minutos e o telefone fixo tocou. Eu atendi, falei, ele viu que eu liguei. Oi, aí alguém do outro lado, uma voz masculina, falou, quem está falando? Eu falei, Deise, quem é? Luiz. E a mente foi. Não conheço nenhum Luiz. Pois não, Luiz. Ele falou, você é o quê do Osmar? Bom, já não gostei da pergunta. Lá em casa tinha dois, o pai e o filho, né? Mas o pai estava fora do país. Eu falei, sou a mãe, por quê? É que aconteceu um acidente. Na mesma hora, veio à minha mente, quem teme ao Senhor não tem medo de más notícias. Mas fiquei com medo, confesso. Tremi nas bases, o chão fugiu dos meus pés. E eu então eu pensei, e como você pode pensar milhares de coisas em pouco tempo? E eu pensei, por que não foi ele que ligou? Eu falei, Luiz, ele está machucado? E o Luiz me respondeu, senhora, foi em tal e tal lugar que está chovendo, venha devagar. Ele está respirando. Pode pensar como uma mãe recebe uma notícia dessa? Nós já chamamos os bombeiros, nós já chamamos a ambulância. Eu não conseguia dirigir. Chamei os amigos, meus vizinhos, e fui até o local do acidente. E no caminho,
eu ia pensando, quem teme ao Senhor não tem medo de mais notícia. Meu Deus, cuida do meu filho. Quando eu cheguei no local que vi o carro, a ambulância já estava lá, fazendo os primeiros atendimentos. Eu quis entrar na ambulância e ele falou, não, senhora, a senhora vá para o hospital atrás de nós. O carro, um poste, estava chovendo em Brasília, é como aqui, não tem rua, tem estradas. E o óleo, muitas vezes, faz o carro derrapar. E o carro dele derrapou e sozinho foi para o poste, e o poste entrou até a metade do carro, e o carro fez um C. Nunca tinha visto um negócio desse. E eu fui seguindo atrás dele e pensei, Senhor, meu filho, mas ele é teu filho também. Quando eu cheguei lá, eu quis entrar, mas ele estava recebendo os primeiros atendimentos, o médico não deixou. E eu fiquei, quando eu fico muito nervosa, eu fico assim. Então, vocês podem ver porque eu falo andando aqui na frente. Eu fico andando. Então, seguida ele me chamou. Eu cheguei lá, filho. Aí ele falou, ele está sedado. Eu olhei, pensei de encontrar ele todo quebrado, ensanguentado, não. Mas um grande edema aqui na cabeça. Os olhos fechados, e ele falou, senhora, eu acho que ele estava bêbado. Eu falei, senhor, impossível. Nós somos cristãos, ele não bebe. Ah, então é mais grave, porque ele não respondeu aos estímulos. Esse negócio de botar luzinha nos olhos, não sabe? Aí eu me lembrei que naquela tarde, mas não me lembrei para dizer ao médico, naquela tarde ele tinha feito uma dilatação de pupila para fazer um exame, mas isso naquela hora não importava. E ele disse, aí eu fiquei desesperada, não sabia o que fazer, não sabia, meu marido viajando, e eu pensei, Senhor, o que é que eu devo fazer? Bom, isso para mim foi uma montanha imensa que eu tive que atravessar, sozinha. E quando eu falo montanha, eu me lembro dos Alpes, eu me lembro de algumas montanhas que eu já subi, como vocês têm aqui na Califórnia, não somente o Vale da Morte, que você vai subindo montanha, depois desce montanha. Estou dizendo isso porque eu fui na Califórnia semana passada visitar meu irmão e visitei 2 parques, o Parque das Sequoias, que você sobe 4.000 metros para encontrar a sequoia mais volumosa do mundo. Misericórdia, mas subi de carro. Mas mesmo assim, de onde você deixa o carro até encontrar a sequoia, pense. Montanhas que a gente encontra na nossa vida. Às vezes você está num deserto, mas às vezes você se depara com... Às vezes uma montanha pode ser um diagnóstico grave, seu ou de um parente seu. Mas eu quero dizer a você que não importa o tamanho da montanha, o nosso Deus ainda é maior. Estou falando de forma figurada e de forma real também. Eu me lembro... vindo para cá, a gente passou de novo com a minha irmã num grupo na Alemanha, evitamos os Alpes. Enquanto nós estávamos visitando um lago do lado dos Alpes, e Alpes suíços também, nós vimos um helicóptero. E eu falei para o guia que estava nos levando, o que é que faz um helicóptero aqui? Ele falou, certamente é um resgate. Será que algumas vezes, ao enfrentar montanhas, nós precisamos também de resgate? Será? Quero dizer a vocês que o médico liberou meu filho, mas quando chegou em casa eu vi que ele não tinha condições de botar a colher na boca. Ele olhava e via duplo. Eu não sabia que um acidente podia causar tantas coisas difíceis na vida. Ele não conseguia andar. Olha, ele tem 1,80 m praticamente, e eu fiquei pequenininha para carregar aquele menino inseguro para andar. Mas quando eu deitei ele na cama, eu fui para o computador. Isso é outra coisa que eu também, quando estou triste ou feliz, eu gosto de escrever. E eu escrevi, obrigada, Senhor, porque apesar do grave acidente, meu filho ficou sem nenhuma sequela. Isso só foi verdade 1 ano depois. Só 1 ano depois. Mas é verdade até hoje. Não importa o tamanho da montanha que está diante de você. Não importa. Você tem conexão com Deus? Essa conexão você consegue lá em casa, no seu estudo da Bíblia, nas suas orações, no seu culto familiar,
nos momentos que você passa com Deus. Não pense que a gente vai conseguir conexão somente aqui na igreja ouvindo sermão, não. Não, isso é bom, é bonito, mas não é suficiente. O suficiente é a conexão que você tem sozinho com Deus. É isso que faz a diferença na sua vida. É isso que lhe dá forças de você enfrentar, seja um deserto, seja uma montanha, seja algo que você não esperava e de repente chegou para você. Mas quanto tempo você está gastando para desenvolver esse amor, para receber essa água viva, para poder ser bênção e transmitir? Quanto tempo você está gastando? Existe culto familiar na sua casa? Às vezes as pessoas me dizem, culto lá cada um faz o seu. Desculpe, culto familiar significa o quê? Família. Então, culto familiar é família reunida. Eu sei que é difícil, eu sei que a gente não tem tempo, eu sei que a gente trabalha muito, eu sei que é corrido, eu sei que cada um tem um horário. Mas já observou que a gente acha tempo para fazer tudo que a gente acha importante? Tudo que a gente acha importante, a gente acha tempo. Fica aí com vocês. E o sábado? Eu gosto de falar do sábado. Isso aqui só daria para eu fazer um seminário. O sábado tem sido um dia especial para a sua família? Tem sido? Vocês, bom, os que têm filho pequeno não estão aqui, né? Então nem vou falar, eles estão lá nos aventureiros. Mas o sábado, a senhora White diz de uma maneira linda, como o sábado deve ser um dia diferente dos demais dias da semana. Tem sido um dia diferente para você? Chega o sábado e você fala, ai, que alegria, chegou o sábado. Seus filhos gostam do sábado. Ir para a igreja de novo? Não quero, fico cansado. Bom, enfim, você tem tido reverência na igreja e pelo que é sagrado. E a coisa mais linda que eu acho importantíssimo para você ter uma conexão com Deus, é você compartilhar as bênçãos. Sabe por quê? Porque se a gente não começar a prestar atenção nas bênçãos, sabe o que a gente pensa? Foi uma grande coincidência. E eu quero dizer que na vida do cristão não existe coincidência, não. Existe providência. Providência. Então, nada é coincidência. Você precisa estar atento para as coisas que Deus está fazendo por você. Atento para quê? Para compartilhar. Para mim é o seguinte, viajei, o avião não teve turbulência, eu ligo para meus filhos, que sabem que eu morro de medo, eu falo, olha aí, filho, o Senhor me ama demais, né? O voo foi tranquilo. Eu gosto de compartilhar as bênçãos que eu recebo. E bênção não é uma cura. Claro que cura é uma grande bênção, mas nem todo mundo recebe cura. Procure as pequenas bênçãos do dia a dia. Perdi meu óculos. 3 dias sem meu óculos, eu não consigo ler sem ele. Aí quando eu reclamo para um filho, ele fala, já orou, mamãe? Olha, eu recebendo lição dos filhos. É isso. E é lindo saber que eu oro, e você também ora. E eu digo, Senhor, só tu sabe onde está esse óculos. Eu não estou achando. Onde ele está? Me ajuda. De repente, procura naquela gaveta da cômoda. Mas eu já procurei muitas vezes, mas eu vou procurar. Aí eu abro toda a gaveta da cômoda. Aí, dobradinho assim, num cantinho, no finzinho da gaveta, está o óculos. Você quer dizer que isso é um acaso? Você quer dizer que isso é uma coincidência? Não é. Isso é providência divina, isso é bênção a ser compartilhada. Nós temos que compartilhar com a nossa família o que Deus faz na nossa vida. É isso que dá conexão, é isso que dá dependência de Deus, é isso que motiva os outros a terem a mesma dependência de Deus. É isso, queridos. Sua família será uma bênção e cumprirá o plano de Deus se você, marido, se você, pai, for uma influência positiva no seu lar. E agora eu quero falar especificamente para os homens. Você tem sido uma bênção? Uma bênção no seu lar? Primeiro, como está o seu relacionamento com a sua esposa? Desde minha esposa é osso duro de roer. Ok. Você conhece o Deus do impossível? Conhece? Daqui a pouco eu vou dar um texto para vocês ali, já. Não estou me referindo ao que sua esposa é. Eu quero saber o que você tem sido como marido.
Já disse quarta-feira, eu acho. Vou dizer de novo aqui. Sabe qual é o nosso erro? É casar para ser feliz. Completamente errados. Você casa para fazer o outro feliz. Aí você encontra a verdadeira felicidade. É esse o ponto. Mas nós somos egoístas. Não vocês, eu. Todos nós somos egoístas. A gente pensa na gente. Mas sou eu não estou feliz, eu não estou satisfeita. É dureza, não aguento mais. E é muito triste. E muitas vezes eu fico sem saber o que falar. Quando as pessoas me procuram e dizem, Deise, não aguento mais. Não dá, não consigo mudar ele. Quem veio quarta-feira sabe minha luta para mudar meu marido. E sabe quando ele mudou? Quando eu mudei. Porque mudança gera mudança. Amor gera amor. Paciência gera paciência, gentileza gera gentileza. Você tem sido gentil com a sua esposa, você tem respeitado e valorizado sua esposa. Que exemplo você está dando para os seus filhos? Seus filhos homens vão casar e vão fazer o que você faz hoje com a sua esposa, eles vão fazer com as esposas deles. Normalmente eu gosto de perguntar às pessoas assim, escuta, está tudo bem com você, né? O problema é ele. Então deixa eu te perguntar um negócio. Quando o seu filho for adulto e casar, você vai gostar que ele case com uma mulher igual você? Normalmente a resposta é não. Então tem alguma coisa em você que ainda pode melhorar, não é verdade? Você tem tempo para os filhos, você tem conectado seus filhos com Deus Pai, você é o sacerdote do lar. Sua família, para ser uma bênção, ela precisa da sua intervenção. Então, agir como bênção dentro de casa, para que a sua família possa ser uma bênção. E sua família será uma bênção e cumprirá o plano de Deus. Se você, esposa, se você for uma mãe, uma influência positiva no seu lar, você tem sido uma bênção dentro do seu lar? Você tem sido uma auxiliadora? A Bíblia diz que a mulher foi criada para ser uma auxiliadora do marido. Não é uma concorrente. Não é a mãe do marido, que algumas de nós muitas vezes quer ser a mãe do marido, dando ordem, dizendo a ele o que tem que fazer. Quarta-feira... Não está aqui ele, né? Não. Quarta-feira alguém me pegou e falou, Deise, você disse que vai dizer como num livrinho que eu trouxe, né? Que eu ofereci, que ali você vai dizer como é que o homem vai entender a mulher. Mas eu esperava uma enciclopédia. É verdade. Quase que dá para escrever uma enciclopédia, porque nós mulheres somos complicadas. Mas homens, não reclamem comigo. Não fui eu quem fez a mulher, né? Deus fez a mulher mais sensível, mais delicada, mais emotiva. E aí? Foi Deus que fez. E se você buscar no Espírito de Profecia, você vai ver por que Deus nos fez diferentes. Deus não fez nós iguais. E também vou dizer, se você casasse com igualzinho você, não ia dar certo, não. Você ia se encher, ficar abusado. Para você ver como você é, né? Brincadeira, viu, gente? Mas Deus nos fez diferentes para que a gente pudesse aperfeiçoar o nosso caráter. O lar adventista diz isso. Burilar para ir para o céu. Pronto. É isso que precisa. Mulher, esposa, você dá prioridade que o seu marido merece? Muitas vezes nós damos prioridade até à conversa com uma amiga. A gente dá prioridade ao celular, no WhatsApp, mas a prioridade ao marido. A gente dá? Nem me responda, mas pense. Pense, porque é um momento de reflexão. E o seu lar, minha querida, parece com o céu? É interessante que o ambiente do lar, o clima, quem dá é a mulher. Presta atenção. Se a mulher acorda feliz, cantando, todo mundo fica feliz. Mas se a mulher acorda meio mal-humorada, o marido já começa a reclamar. Os filhos ficam bravos, o cachorro morde a perna do vizinho. Quer dizer, todo mundo fica irritado, se a mulher está irritada. Então, somos nós, mulheres, que temos que dar um clima de paz, de alegria, fazer do lar um lugar de refúgio, fazer do lar um pedacinho do céu. Nós, as mulheres. Certa vez, numa experiência que estavam fazendo, um repórter perguntou a uma criança que estava passando na rua, onde você mora? E ela, mais que depressa, respondeu, eu moro no céu. O quê? Eu morava no inferno, mas agora eu moro no céu. Como assim, querida? Sabe o que é? É que meu pai bebia muito. E ele chegava em casa, ele ficava irritado, ele batia na minha mãe, nós ficávamos tudo com medo. E minha mãe vivia dizendo, essa casa é um inferno, essa casa é um inferno. Mas o meu pai conheceu a Jesus. E agora ele está um homem diferente.
E agora a minha mãe diz, mas essa casa agora parece um céu. Então eu moro no céu. Qual é a sua escolha? Você quer morar no céu? Ou você quer morar no inferno? Você decide. E nós, mulheres, temos a responsabilidade de fazer do nosso lar um lugar de refúgio para o marido, para os filhos. Você tem ensinado seus filhos a amar a Deus? Você tem educado seus filhos para serem bons cidadãos nessa terra e no lar celestial? E agora eu vou abrir um parêntese aqui, porque muitas vezes eu encontro pessoas que me dizem, Deise, eu fiz tudo. Eu creio que fez tudo mesmo. Porque eu quero dizer a vocês, eu tenho os meus filhos na igreja, mas é pela misericórdia de Deus, porque eu não fiz o que devia fazer, como devia fazer. Hoje eu saberia, eu já disse, acho que para vocês isso, que hoje eu estou pronto para ser mãe. E hoje eu não posso ser mãe, né? Só dos que já estão nascidos. Mas não é papel dos avós educar os netos, é papel dos pais. Então eu quero dizer para os pais que muitas vezes é um mar agitado, é uma tempestade. Você ter ensinado esses filhos no caminho do Senhor, você ter levado eles para a igreja e esses filhos terem saído da igreja. E eu sinto, por parte de muitos pais, culpa. O que foi que eu fiz de errado? Por favor, não sinta culpa. Já viu na Bíblia, em algum lugar, Deus condenar o pai do filho pródigo? Já viu isso? Não. Porque Deus tem uma promessa que os seus filhos voltarão para os seus termos. Essa é a promessa de Deus. A promessa de Deus é que a criança vai crescer. E o que ela aprendeu, ela não vai esquecer, não. Ela pode até sair, mas um dia ela vai voltar. Eu creio nisso. Eu creio nisso. Então, por acaso, mãe, você tem sofrido porque os seus filhos estão fora da igreja? Você orou, você apelou, você levou eles para a igreja. Você não pode decidir a vida deles depois que eles se tornam adultos. Não pode. Deus deu ao homem livre-arbítrio. Então, eles têm que decidir. Mas, Deise, o que é que eu faço? Eu falo. Não fale. Passou a hora de falar. Apenas ore. Você só ora. E quem vai fazer o trabalho é o Espírito Santo. E quero dizer a vocês que depois que cheguei aqui, fiz uma visita com a minha família, que estava aí, meu filho. A gente foi lá na Conferência Geral e eu descobri uma coisa que eu não sabia. Não sabia. Ao visitar aquela parte lá de Ellen White. A senhora White teve um filho, James Edson White, que ficou 20 anos fora da igreja. Eu só estou dizendo isso para vocês, porque aquilo para mim, eu falei, Senhor, que conforto para as pessoas. Vocês acham que a irmã White não ensinou a Bíblia para os filhos? Vocês acham que a senhora White não levou ele para a igreja? Saiu da igreja, ficou 20 anos. E é tão interessante a forma de Deus agir, porque ele foi para um negócio, foi para outro e nada dava certo. E é isso mesmo, Senhor, não deixa ele prosperar não, ele tem que pensar em Deus. Enfim, depois de 20 anos ele voltou. E ele criou um trabalho missionário com pessoas marginalizadas. E foi algo fantástico o legado que James Edson White deixou para a igreja depois de 20 anos fora da igreja. Então, por favor, pais, você está pensando que essa é uma tempestade? É ter os filhos fora da igreja? Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Essa tempestade, você gostaria de pensar, eu fiz tudo certo, então, por que meus filhos estão fora da igreja? Pois é, eu só quero dizer a você que Deus tem absoluto controle da tempestade, ponto. Ponto, é isso. Quando vai ser, eu não sei, mas Ele vai agir. Aguarde, Deus vai agir. Como e quando, eu não sei, eu só sei que Deus vai agir. Agora eu quero falar para os filhos, não importa a sua idade, nós que temos os pais já mais idosos, você tem respeitado seus pais? E você que é mais jovem, você obedece às regras do lar? Tem me preocupado muito com a situação dos lares atualmente. Você cumpre a parte que lhe corresponde na sua casa, nas tarefas? Você honra os seus pais? E sabe o que é honrar os pais? Honrar os pais, meus jovens, crianças, adolescentes, honrar os pais é não fazer na ausência dos pais o que você não faria na presença. Entenderam?
Você tem que honrar os pais mesmo distante deles. Você honra os seus pais? Então você é uma bênção. Você tem um bom relacionamento com seus irmãos e queridos. Olha esse texto novamente do Lar Adventista, que coisa mais linda. Eu gosto dele, porque ele diz, uma casa que tem amor. Vamos parar um pouquinho. Você vai dizer, a minha tem. Mas onde o amor, não é só ter amor não. Onde o amor é expresso em palavras, olhares e ações. É um lugar onde os anjos gostam de manifestar a sua presença. Você tem manifestado o seu amor no seu lar através de olhares. Palavras é mais fácil. Oh, eu te amo, meu amor, eu te amo. Às vezes o eu te amo não acompanha muito as atitudes, mas as ações têm que demonstrar que ama. Os olhos, cadê aquele olhar meio 48 que a gente tinha quando namorava? Já viu? Aquele olhar meio de peixe morto que a gente olhava, ai. Eu me lembro, meu marido, eu ainda namorava, ele estava pregando aqui, a igreja cheia, ele olhava para mim, dava um frio na barriga, não sei como o pessoal não percebia. Mas aquele olhar era especial. Cadê os olhares que a gente tinha antes de namorar? Agora a gente não vê mais marido, não vê mais a esposa. No meio do caminho a mulher diz, não acredito que você veio com essa roupa, homem. Não viu, a gente não se vê. O amor deve ser visto no olhar, nas maneiras, e eu gosto disso. Ouvido nos tons da voz. Qual é o tom da voz que você fala com seu esposo? Qual é o tom da voz que você fala com a sua esposa? Será que você tem demonstrado o seu amor através do tom da voz? É para se pensar, não é verdade? Sabem, queridos, Deus tem um plano, como tinha para Abraão e para sua família. Deus tem um plano para cada um de nós. Entretanto, quando nós começamos a nossa jornada, nós não temos ideia aonde esse plano nos levará, não é verdade? Eu, quando me casei com o pastor, eu nunca imaginei que algum dia eu ia falar em público. Nunca imaginei. E pior ainda, aí que eu não imaginei mesmo, que um dia eu ia escrever um livro. Já escrevi 7. Olha só. Você não sabe quais são os planos de Deus. Mas veja o que diz Jeremias 29:11. Pois eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Não é maravilhoso isso? Eu não tenho por que temer. Eu tenho um Deus. Ele tem um plano para a minha vida. Eu não sei aonde essa minha jornada vai me levar. Eu não sei quanto tempo vai para ela terminar. Eu não sei. Eu gostaria que ela tivesse terminado. Não, eu gostaria que ela tivesse terminado com meu marido. Não, eu gostaria que meu marido tivesse terminado a jornada junto comigo. Que ele ainda estivesse aqui. Entretanto, o Senhor está me dizendo que Ele sabe qual é o plano que Ele tem a meu respeito. Eu não sei. Portanto, eu quero dizer a vocês nessa manhã, Deus quer transformar a sua vida, o seu caráter. Deus quer mudar o seu lar. Ele não se alegra com a dor que você sente. Ele não tem prazer nas aflições que você passa. Ele não gosta de ver você num deserto. Ele não quer ver você parando de frente a uma montanha muito elevada. Deus não suporta ver você vivendo uma vida pequena, sem sentido, onde você só enxerga tempestades, mar agitado. Deus tem um propósito. Deus fez uma promessa para Abraão. E a promessa de Abraão é a mesma para nós. Você crê na promessa? Essa mesma promessa Ele faz para nós. Tem alguma coisa precisando mudar no seu lar? Não consegue? Jeremias 32:27. Eis que eu sou o Senhor, o Deus de toda a carne. Acaso haveria alguma coisa demasiado difícil para mim? Será que há alguma coisa difícil demais para Deus realizar no seu lar, na sua vida pessoal? Deus não quer apenas abençoar sua família, mas através da sua família, abençoar outras famílias. Casamentos restaurados abençoam outros casamentos. Filhos obedientes inspiram outros pais. Famílias fortes fortalecem a igreja e iluminam a comunidade. Ah, meus queridos, o que é que você espera de um Deus todo-poderoso? Olha o que diz Testemunhos para a Igreja, volume 2, página 587. Cremos que é nosso privilégio glorificar a Deus todos os dias de nossa vida na terra. Que não devemos viver neste mundo simplesmente para o nosso próprio divertimento, para agradar a nós mesmos. Nós estamos aqui, vocês podem ler comigo, para beneficiar
a humanidade para ser uma bênção à sociedade. Aqui está o propósito de Deus. É esse o propósito para a nossa vida. Abençoar, beneficiar e ser uma bênção na nossa sociedade. Ah, meus queridos, por intermédio do seu povo hoje, você e eu, por nosso intermédio, Deus deseja trazer bênçãos ao mundo. Será que Ele pode? Será que você está aberto, o seu coração está aberto? Será que a sua família está pronta para ser uma bênção? Todo obreiro em cujo coração Cristo habita, todo aquele que manifeste seu amor ao mundo é um colaborador de Deus para a bênção da humanidade. Deus quer abençoar a sua vida e Deus quer abençoar o seu lar. A minha pergunta é: Deus pode abençoar o mundo através de você? Ou será que você para diante das montanhas e não se mexe? Pode vir, Fabiana. Ou será que você para diante de um mar agitado e já não vai para nenhum lugar? Ou será que você sofre por conta de um deserto que você está atravessando e nada pode acontecer? Eu quero que nesse momento você ouça a letra da música que a Fabiana vai cantar. Preste atenção nessa letra, conhecido de alguns, mas ouça o que Deus quer fazer de você e responda para Deus se você pode ser usado, apesar das montanhas, apesar do mar agitado, apesar do deserto, não importa. Deus quer usar você como uma bênção para a sociedade. Encontrei montanhas que antes nunca enfrentei. Por isso estou clamando a Deus. Já faz algum tempo, mas por favor ouve a minha voz. Nem te preciso e nunca amor precisei. Às vezes é preciso uma montanha, às vezes um mar agitado, às vezes é preciso um deserto para me manter ao teu lado. Teu amor é muito mais forte do que qualquer luta que eu enfrente. Às vezes é preciso uma montanha para confiar e crer em ti. Será que eu estou falando para alguém nessa manhã que está atravessando um deserto? Será que você tem se deparado com montanha? Será que por acaso você está diante de uma tempestade, de um mar agitado? Vai haver uma pequena movimentação aqui, mas eu queria nesse momento que as famílias se unissem. Ouçam bem o que eu vou dizer. Você que está aí com sua esposa, com seu esposo, com seus filhos, mesmo que vocês estejam longe, se aproximem um do outro. Eu quero que nesse momento, quando a Fabiana continuar a música, eu quero que você esteja abraçado com a sua família. Eu quero que você renove os votos de confiança em Deus, de dependência dEle. E tem mais, olhe para o seu lado. Eu sei que tem alguns aqui que não têm a família aqui. Eu estou vendo um amigo meu que eu convidei para estar aqui, ele está aqui hoje. Vitor, obrigada por estar aqui. Você está sozinho, Vitor? Você vai vir para cá comigo. Nós somos uma grande família. Eu não quero que vocês deixem ninguém sem estar abraçado no próximo momento da música. Então, levante-se de onde você está
E levante-se para Deus, não para Deise. Levante-se. Vamos ouvir em pé o restante da música. E eu não quero ver ninguém sem ter alguém ao seu lado abraçando. Ok? Vamos levantar e vamos encontrar as pessoas e ouvir o restante da música. Vitor, por favor, vem aqui. Minha irmã, vem aqui. Obrigada de ter vindo, viu? Perdoa-me, Jesus. Pensei que poderia controlar o que quer que a vida trouxesse a mim, mas devo admitir que isso só me fez chorar. De ti preciso e nunca vou me envergonhar. Às vezes é preciso uma montanha. Se você conhece, canta comigo. Às vezes um mar agitado, às vezes é preciso um deserto pra me manter ao teu lado. Preciso uma montanha para confiar e crer em ti. Tem alguém sozinho? Dênio, você pode vir agora? Ou não consegue ainda? Por favor, Dênio, eu quero fazer uma oração pelas famílias. E eu quero que vocês entendam que nós somos uma grande família dentro da igreja. E eu sei que alguns aqui estão longe da sua própria família. Então eu quero que vocês se sintam abraçados pela família da igreja. Obrigada, Dênio. Então vamos orar. Querido Pai, como é maravilhoso entender as tuas promessas. Senhor, como família carnal e como família espiritual, nós estamos abraçados nesse momento. E o que nós queremos te pedir, Senhor, que mesmo que seja uma montanha, um mar agitado ou um deserto, que tu coloques diante de nós, para que possamos nos achegar a ti, para que possamos entender o teu amor, para que possamos aumentar a nossa conexão contigo e para que possamos ser uma bênção dentro do nosso lar e uma bênção na sociedade. Abençoa todas as famílias aqui representadas, Senhor. Tu conheces as lutas e desafios de cada um. E eu te peço nesse momento que o teu Espírito toque no coração daqueles que não estão aqui, porque estão fora da igreja. E que não dês descanso a esses filhos, enquanto eles não voltarem para o redil do bom pastor. Senhor, certamente há alguns irmãos que já pertenceram a essa igreja e que também se afastaram por um ou outro motivo. Querido Pai, que eles possam voltar para esse ambiente familiar. E que essa igreja, Senhor, ela possa ser uma luz nessa comunidade. Ela possa ser uma bênção na sociedade. E lares fortes possam existir aqui. Lares que representem o lar celestial. Muito obrigada, Senhor, porque Tu és um Pai de amor. Porque Tu entendes as nossas lutas, os nossos desafios, as nossas necessidades. Então eu te peço que nos acompanhes e que dê-nos a Tua presença em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a todos. Que Deus abençoe.